Olá, sou a professora Sônia Regina Cavallini e vou apresentar para vocês os tipos de gráficos, como que eles se comportam, em que momento nós utilizamos cada tipo de gráfico, conforme a habilidade colocada no currículo paulista. Então, neste caso aqui, nós temos 4 tipos de gráficos: o gráfico de colunas, o gráfico de segmentos, ou também chamado de linha, o gráfico de barras, que praticamente ele entra dentro do mesmo padrão do gráfico de colunas e gráfico de setores. Como se comporta cada um dos gráficos? Então, no caso aqui no gráfico de colunas, eu vou me relacionar com pessoas, quantidade de coisas, como por exemplo aqui a quantidade de refeições para um determinado tempo, dias da semana. Então, neste caso, nós temos de segunda a sexta-feira a análise, feita uma pesquisa de 100 até 500 refeições. Então dá para a gente perceber que na quarta-feira é onde nós temos o maior número de refeições. Então esse é o gráfico ideal para poder, ao olhar, você já perceber que existe uma relação e você já consegue entender claramente esse tipo de relação. No caso aqui, refeições com dias da semana. Agora, dias da semana com as refeições também podem estar na horizontal, as refeições, e os dias da semana na vertical. Então há uma inversão. E quando há essa inversão, a gente transforma isso em gráfico de barras, mas que representam a mesma coisa. Percebam que na quarta-feira a gente continua tendo o maior consumo da quantidade de refeições. Então, o gráfico de barras entra neste padrão. Para construir um gráfico, né, eu preciso de um eixo horizontal e de um eixo vertical para inserir os dados da minha pesquisa. Ele precisa de um título e também nessas linhas horizontais e verticais eu preciso colocar quem são os elementos de pesquisa, né? E precisa de fonte também, aonde eu pesquisei, qual é o tipo de acesso. Em todos os gráficos há necessidade. Alguns até precisam de legenda, como no gráfico de setores. No caso do gráfico de segmentos, nós vamos representar de acordo com o tempo, muito utilizado com a ideia de tempo, como meses do ano, né? Então nós vamos representar aqui o número de visualizações, por exemplo, no Instagram, que vai de 1000 a 4000 no tempo de janeiro a abril. Então nós temos aqui um período, e para representar um gráfico por período, fica muito fácil fazer essa representação através de segmentos, que a gente percebe claramente o momento que cresce, o momento que decresce e volta novamente a crescer essas acessibilidades. Já o gráfico de setores, que também pode ser chamado de gráfico de pizza, nós temos que fazer o que? Uma circunferência, ou seja, girar os 360 graus, que vai representar o meu 100% de pesquisa. E aí eu represento através de uma legenda, e por exemplo aqui nós colocamos como a ideia de votos, né? Para um candidato A, um candidato B, um candidato C, e os votos em brancos e nulos. E a soma dessa representação, dessas porcentagens que cada setor representa, tem que dar 100%. Então nós temos aqui um candidato A, por exemplo, aonde apenas 31% ele recebeu de votos, das intenções de voto dos eleitores. Então o gráfico de setor fica muito fácil de representar quando eu quero colocar apenas uma determinada quantidade de pessoas ou de objetos em que eu queira saber exatamente o que isso representa dentro desse todo. Então eu consigo partilhar, né? Dividir esse setor em vários segmentos. O exercício então é o seguinte: como proposta para a prática, porque a gente teve o foco no conteúdo,
para poder verificar o assunto de que se tratava. Agora, o exercício. Então, um estudante de 8º ano realizou uma pesquisa com os colegas da turma sobre o esporte preferido deles e, com os resultados obtidos, elaborou o gráfico dos segmentos a seguir. E aí vem a pergunta: você acha que esse gráfico é o ideal para poder expressar esses resultados obtidos? Justifique sua resposta. Obviamente, fazendo um breve comentário, esse gráfico não é o ideal, porque gráficos de segmentos não são para representar a quantidade de pessoas em relação a preferências de dados, mas sim para você poder passar alguma informação numa linha de tempo. Na verdade, o ideal seria fazer um gráfico, por exemplo, de barras ou de colunas, tá? Para poder representar. Até mesmo daria um pouquinho certo o gráfico de setores, mas daria muito trabalho para colocar esses elementos todos através da porcentagem. Então, melhor mesmo seria gráfico de colunas e de barras. E aí, eu tenho como sugestão vocês construírem esse gráfico de colunas e de barras. Obrigada! Até lá!